E estando com os olhos fixados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois anjos, dois varões vestidos de branco, aí é o próprio anjo de Deus. Versículo 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O que está escrito agora, igreja? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém. Vamos entender isso aqui. Olha só. Você vai ver em Atos 1, verso de número 8, a Bíblia nos mostra que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E os discípulos receberam da parte de Deus, as virtudes, as maravilhas, a unção que foi então ministrada sobre os discípulos e aquela multidão que estava naquele lugar. Agora no versículo 11, 10 e 11, a gente vê, irmãos, algo muito importante. Veja que os discípulos ficaram talvez encantados, talvez assim, admirando. Veja que a Bíblia nos mostra que Jesus estava subindo ao alto céu. E os discípulos então ficaram olhando aquilo, ficaram admirando, ficaram, olha, ele está indo. Aí de repente o que acontece, igreja? Vem o anjo do Senhor e traz a eles um despertamento. Só para você entender, vocês vão ficar parados, vocês vão ficar aí, sem agir, vocês vão ficar aí paralisados, olhando o Cristo subir. Aí os discípulos falam assim como vocês estão vendo ele subir, o relato final ele está dizendo o que, igreja? Que Cristo também voltará. Olha só, essa ministração, irmãos, é para nos despertar. Muitas pessoas, elas não estão, talvez, comovidas ou até mesmo pensativa na volta de Cristo. A gente sabe que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ali, a gente sabe que tem a atuação do Espírito Santo que está em nós, mas nós não queremos acreditar que a volta dele está breve. Porque muitas são as pessoas que dizem assim, mas eu ouço que Jesus vai voltar desde criança. Realmente, acredito que todos escutam isso há muito tempo. Mas uma coisa é, irmãos, a volta de Cristo está tão mais breve, os discípulos estavam falando assim, vocês vão ficar sem agir, vocês vão ficar aí paralisados, assim como vocês estão vendo ele subir. Os discípulos, o anjo de Deus, os anjos, eram dois, eles estão dizendo assim, ele voltará. Agora, a ministração no nosso coração é, irmãos, você está preparado para a volta de Cristo? Você está fazendo alguma coisa para a volta do Senhor? Claramente, eu quero aqui voltar essa ministração, cada um vai examinar a si mesmo. Porque a volta de Cristo, eu sempre digo que existe duas maneiras. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o arrebatamento, e a volta de Cristo é também quando nós morremos. Nós não sabemos o dia que iremos morrer, não sabemos o dia que é a nossa senha, mas uma coisa é, irmãos, nós temos que estar preparados para esse dia. Amém, igreja? Jonathan, muda aí para mim, coloca na Viva, por favor. Esse mesmo versículo 11. E aqui, irmãos, eu vejo a ação do anjo,
dizendo assim: vocês têm que estar preparados. Ele foi, ele voltará. Ele foi, mas vocês precisam fazer algo para a volta quando ele vier. Vamos ver aqui na Bíblia? Olha na tela mais perto. E lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu, né? Por que vocês estão parados? Por que vocês não fazem nada? Por que vocês estão aí estagnados? Esse Jesus que estava com vocês, que foi elevado ao céu, leia em voz alta, igreja, voltará do mesmo modo que vocês ouviram. Diga comigo, irmãos, Jesus voltará. Isso é tão certo, irmãos, isso é tão real, que muitas vezes isso já, para algumas pessoas, já não tem mais sentido. História é coisa, da religião, é coisa, irmãos, a volta de Cristo está tão perto quanto a gente, assim, quando criança, escutava da volta dele, né? Não estou dizendo que voltará de hoje para amanhã, pode acontecer, pode, ninguém sabe o dia que ele vai vir, mas a gente já tem visto sinais, né? Pela palavra nós temos visto já tantas coisas acontecer. Mas agora, irmãos, a reflexão é para você, para mim. Assim como nós sabemos que ele subiu, aqui também nós estamos sabendo que ele voltará. Estou pronto? Você está pronto? Preparado? Você está, irmãos, né, de acordo com a palavra do Senhor? Depois eu posso aqui mostrar aqui para a igreja. Eu dizia na sexta-feira, quem esteve aqui nos 3 cultos, eu falava, irmãos, você vê como nós estamos rodeados de desculpas. A gente dá desculpa para tudo. A gente dá desculpa para o nosso fracasso, para o nosso pecado, para as nossas falhas. A gente dá desculpa por não ser fiel a Deus, a gente dá desculpa por não ter comprometimento com o Senhor, nós damos desculpa para tudo. A desculpa já faz parte, irmãos, já como hábito na vida das pessoas. Depois eu mostro aqui para você, mas o que eu quero aqui pegar, a gente tem que parar de dar desculpas, porque a volta de Cristo, irmãos, ela vai acontecer. E aqui, se você continuar lendo, eu estava lendo de ontem para hoje, sexta-feira também refleti isso aqui, você vai ver aqui no capítulo de número 1, os discípulos foram chamados para a missão. No capítulo 2, você vê Jesus morrendo, subindo, né? Aqui melhor dizendo, eles viram ali Jesus subindo, e os anjos veio para despertar eles. Vocês precisam reagir. Porque assim como vocês estão vendo ele subir, ele também voltará. Aí, irmãos, o que aqui a gente vai entender agora? A partir daqui, os discípulos, eles despertaram. A partir daqui, se você ler a sequência de Atos, você vai ver que os discípulos, eles começaram a fazer a obra de Deus. Eles começaram, vamos dizer assim, a evangelizar, eles começaram a pregar, eles começaram a dizer, Jesus voltará. Se você vê aqui no capítulo 3, ainda no 2, no capítulo 2, no versículo 38, Pedro está pregando arrependimento. O Pedro está dizendo, arrependei-vos, e seja vocês batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja aqui no capítulo 2, aonde nós aqui, no capítulo 1, onde nós iniciamos, versos 10 e 11, houve um despertamento dos anjos de Deus, aqueles que ali estavam. Vocês vão ficar parados, vocês precisam pregar, vocês precisam anunciar as boas novas, vocês precisam fazer algo para o reino de Deus, porque assim como vocês viram ele subir, ele voltará. Aí, irmãos, você diga assim, o que você tem feito para o reino de Deus?
O que você tem feito para contribuir, irmãos, no serviço do Senhor? Não estou dizendo trabalhar na igreja, lavar a igreja, não estou dizendo passar envelope, não estou dizendo apenas nesse requisito. O que nós estamos fazendo, irmãos, no serviço do Senhor, na obra do Senhor? O que nós estamos fazendo para contribuir para o reino de Deus? Porque os anjos do Senhor ficaram ali. Vocês não podem ficar parados, encantados, paralisados. Vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E o que vocês vão apresentar? Paulo fala aos Romanos, e também serve para mim e para você, no capítulo 14, verso de número 12. Paulo fala assim, irmãos, que cada um de nós, vamos fazer o que, igreja? Vamos prestar contas diante de Deus. Apocalipse 20 fala que as nossas obras, o que a gente fez e o que deixamos de fazer, irmãos, nós seremos julgados. O que estamos fazendo? Ele voltará. O que você tem feito para ganhar sua família? O que você tem feito para ajudar os seus filhos, seus netos, marido, esposa, pai, mãe? O que você tem feito para ajudar aquelas pessoas que estão perdidas? O que você tem feito, irmãos, para fazer alguma coisa para o reino de Deus? Está aqui, coloque Romanos 14, verso de número 12. Eu estava lendo agora há pouco na King James. Lá diz assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Deste modo, cada um de nós, o que, igreja? Vamos ler aqui comigo na mesma versão? Vamos lá? Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Para quem? Para o pastor? Para o missionário Soares? Para a igreja da graça? Não. Todos nós vamos ter um acerto de conta diante do próprio Deus. E o que nós estamos fazendo? Ele voltará. É muito bom, irmãos, quando a gente recebe uma palavra que nos traz ânimo e nos traz aquela convicção de prosperidade, de cura, de libertação, aquela palavra que talvez venha amaciar o nosso coração, que venha trazer. E quando Deus nos confronta, será que a gente recebe com a mesma intensidade? Porque talvez hoje para alguém essa mensagem pode ser uma ofensa, pode ser um confronto. Será que você está com o coração aberto para receber essa direção que o Senhor está nos dando? Ou você é apenas aquela pessoa que gosta de ouvir coisas que te agradam, prosperidades, riquezas, realização de sonhos, vitórias? Irmãos, a palavra do Senhor tem que ser anunciada. E o nosso coração tem que estar aberto para qualquer tipo de reflexão que biblicamente o Senhor tem para nós. Então que você possa meditar a partir de hoje. Se ainda não está, passe a meditar como os discípulos entenderam. Quando os anjos do Senhor veio para repreender eles, vocês vão ficar parados? Vocês vão ficar olhando para o céu? Ele subiu, mas ele voltará. Irmãos, muitas vezes nós estamos parados. Muitas vezes nós não estamos fazendo mais nada. Às vezes você já fez muito, hoje talvez você já não faz mais nada. Talvez você já ajudou muitas pessoas, hoje você já não ajuda mais. Talvez você já evangelizou pessoas, hoje você já não evangeliza mais. Todos os dias, irmãos, é como um registro no livro da vida. Todos os dias as nossas obras, nossas atitudes, elas estão sendo registradas. E no dia do acerto de conta, o que vai acontecer, igreja? Todos nós prestaremos conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta da minha esposa e dos meus filhos, eu vou prestar conta das minhas obras a Deus. O que você tem feito? Será que você apenas, irmãos, está vindo na igreja para ser membro? Não, eu buscando a Deus é o que basta. Eu estou buscando a Deus é o que me interessa. Estou buscando a Deus, eu indo para o céu já é o suficiente. Não, irmãos. Deus não quer isso só de
nós. Os discípulos então sacudiram a cidade com desejo de ganhar almas. Os discípulos então despertaram com aquela chamada do anjo: a gente precisa ganhar almas para o reino de Deus. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão atribuladas, as pessoas estão padecendo no nosso meio. Irmãos, não precisa ir longe não. Tem gente dentro da igreja passando por situações que, às vezes a gente fala: olha, vamos ajudar os que estão de fora. Não, a gente primeiro pode ajudar os que estão de dentro. Será que a gente tem de uma forma ou de qualquer uma maneira, irmãos, ajudando quem está dentro da igreja, dentro do nosso meio cristão? Orando pelos doentes, ajudando aqueles que estão com problemas com os filhos, no casamento. Será que a gente está ajudando, irmãos, em oração, ainda que seja para que aquela pessoa que está no aperto, ela saia do vermelho, saia daquela crise financeira? O que estamos fazendo? Jesus vai voltar. O Senhor vai voltar. E o Pedro então entendeu: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei, tem que batizar. Se não batizar, não passar pelo batismo, se não tiver o arrependimento e você não for perdoado, olha, era o que o Pedro estava pregando. Irmão, vamos levar essa palavra de arrependimento àquelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos levar a palavra de salvação, vamos levar a palavra do batismo, vamos levar também o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que prospera. Também não é errado não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, fazer algo para o reino de Deus, algo a mais. Já fiz. Não, irmãos, continua fazendo. Eu estava lendo aqui, eu vou aqui mostrar para você, Atos 2, aqui a partir do 36, eu não vou ler toda a história, é grande. A partir do 36, aqui a gente já mencionou o 38, você vai ver que a partir desse momento aqui, não só Pedro, que a Bíblia está relatando Pedro, mas os discípulos começaram a pregar fervorosamente. Eles pregavam agora, irmãos, com desejo, com vontade. A gente precisa sacudir a cidade, a gente precisa ir atrás do perdido, a gente precisa ir atrás daquelas pessoas que estão precisando de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes deixaram de evangelizar, dizendo assim: eu não vou encher a igreja. Irmãos, a intenção nunca foi encher a igreja, mas sim povoar os céus. E o que estamos fazendo? Eu não trago mais ninguém para a igreja. Irmãos, não é encher a igreja, é povoar o céu. Quem que você tem convidado para vir até Jesus? Quem você tem se esforçado, irmãos, evangelizado? Vamos participar de um culto, vamos para a igreja. Sabe que isso, irmãos, caiu na dormência. Muitos adormeceram nesse requisito. Muitos até mesmo já não falam mais do amor de Deus, já não falam mais das misericórdias do Senhor. Tantas pessoas que estão atribuladas, que para elas acham que estão perdidas, acabou. Eu dizia essa semana na igreja, irmãos, se a gente olhar pelas nossas obras, como diz aquela música do Fernandes Lima, já estaria todos no beleléu, no tacho. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a graça do Senhor nos alcança, e assim nós temos a condição de ser salvos. Mas o que nós estamos fazendo? A base da mensagem hoje é Atos 1:11. Jesus foi, Ele voltará. Os discípulos entenderam, eles começaram a pregar. Eles começaram, irmãos, a anunciar o reino dos céus. Eles começaram a dizer: Jesus salva, arrependei-vos. Olha, arrependei-vos, tem que batizar. Olha, arrependei-vos, vai se consertar com Deus, endireita a sua vida. Olha, você precisa perdoar, você precisa ser perdoado. Olha, esses pecados vão te separar de Deus. Isaías fala que os pecados e iniquidade nos separam de Deus. Só que o que estamos fazendo?
Quando a gente vê, irmãos, as pessoas no erro e continuam no erro. Quando a gente vê as pessoas pecando e apenas, basta apenas orar. Além da oração, a gente precisa anunciar o que estamos aprendendo. Porque, olha só, tenta raciocinar comigo, irmãos. A sequência, capítulo 1 de Atos, 2, 3. Capítulo 1, eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, a Bíblia nos mostra aqui essa chamada dos anjos. Vocês vão ficar parados? Cheios do Espírito Santo, vocês vão ficar parados? Ele voltará. Eu entendo, irmãos, o que adianta eu ser cheio do Espírito Santo, o que adianta eu ser conhecedor da palavra e ficar parado? A vida, o tempo, irmãos, está numa constância, está não para, o segundo passa, os minutos passam, as horas passam, os dias estão passando, e o que estou fazendo? Porque Jesus voltará. Então, olha só, precisamos anunciar a palavra, irmãos, de forma corajosa. O Pedro entendeu, os discípulos entenderam. Vira a folha aí, capítulo 4. Veja que eu estou fazendo uma sequência. Capítulo 1, 2, 3, 4. Capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 29, você vai encontrar aqui, irmãos, a palavra sendo pregada, anunciado. Olha o que está escrito aí. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com todo o que, igreja? Com toda ousadia a tua palavra. Eles entenderam, Senhor, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter coragem de chegar àquela pessoa que está perturbada e de alguma maneira ajudar ela. Aquela pessoa que está aprisionada nas garras de Satanás, Senhor, nos dá ousadia para ajudar elas. Eles não ficaram parados, irmãos. Eles pediram a Deus ousadia através da sua palavra para pregar, para anunciar, para cumprir o ID. Versículo 30. Enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E agora, e tendo eles orado. Agora, olha essa palavra aqui. Comoveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E agora, igreja, que anunciava com ousadia a palavra. Irmãos, você tem o Espírito Santo. Eu estava refletindo agora há pouco, que adianta eu ter o Espírito Santo e não anunciar a palavra de Deus com ousadia? Em vão vai ser, irmãos. Que adianta ser cheio de Deus e não transmitir Deus na vida das pessoas? Então era o que, os anjos, olha o que precisou dos anjos de Deus vir, intervir e despertar aqueles discípulos. Vocês têm o Espírito Santo, vocês foram cheios, vocês vão ficar parados aí olhando, ele voltará, vocês precisam fazer alguma coisa, vai anunciar o reino dos céus. E aí, com ousadia, eles entenderam e passaram a anunciar, a pregar, a propagar a palavra de Deus. Você crê que você tem o Espírito Santo, irmãos? Não precisa responder em voz alta. Mas o que testifica ter o Espírito Santo é como eles estão dizendo que eu com o Espírito Santo na minha vida, cheio do Espírito Santo, então eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ousadia passa por cima do medo, passa por cima da vergonha, passa por cima, de qualquer barreira que pode estar te atrapalhando no momento, porque o Espírito Santo te encoraja. Mas muitas vezes, como estamos? Paralisados. Muitas vezes estamos bloqueados, estamos estagnados, como eles estavam. Deus usando ali os anjos para despertar. Eu acredito que hoje Deus está aqui, irmãos, me usando para despertar você que está parado.
Jesus voltará. Segundo o que Paulo falou em Romanos 14, 12, cada um de nós vai prestar conta de si mesmo. O que você está fazendo? O que você vai apresentar ao Senhor? As almas. Ah, Senhor, lá no início da minha conversão, eu ganhei algumas almas, mas você teve 30, 40, 50, 70 anos na terra, você só ganhou aquilo? No início ainda? E nos demais dias? Eu estava lendo aqui, irmãos, olha só, Atos 17. Atos 17. Versículo de número 16. Paulo estava em Atenas esperando, aguardando, Silas e Timóteo. Aí Paulo, aguardando ali, esperando, ele começou a analisar a cidade. E quando ele viu que na cidade havia uma grande atuação da idolatria, sabe como que ficou o coração do Paulo? Daí o versículo fala sobre isso. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, o seu coração se comovia em si. Repete comigo: se comovia em si mesmo. O que comovia Paulo? O que chamava a atenção de Paulo? O que, irmãos, fazia então Paulo olhar aquela cidade e falar: puxa vida, eu não estou fazendo nada nessa cidade. O Espírito Santo faz isso. E aí Paulo, olhando para aquela cidade, ele via naquela cidade o que, igreja? Uma cidade tão entrega ao quê? A idolatria. Sabe o que Paulo fez? Cruzou os braços, ficou aceitando aquilo? Não. Ele foi pregar contra a idolatria. Ele foi falar, irmãos, que aquilo era errado diante do Senhor. Muda a tradução aí, Jonathan. Vamos ver uma outra tradução. A Viva, depois a King James. Eu quero pegar aqui a palavra comover. A palavra, irmãos, que a gente precisa entender isso. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, aí nessa tradução já fala que ele sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade. Sabe o que eu entendo, irmãos? Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo me incomoda. O Paulo está aqui nessa tradução anterior, a Bíblia fala assim, o Paulo ficou muito perturbado. O Espírito Santo, irmãos, perturba a gente quando vê alguém errado e permanecer no erro. Agora, por isso que eu disse, você tem o Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo, irmãos, é fazer a gente, então, não é brigar, não é discutir, mas é a gente fazer algo para que haja uma mudança naquela pessoa. Anunciando o amor de Deus, a palavra do Senhor. O Paulo, então, ficou muito perturbado com a ação do Espírito Santo quando viu aquela cidade, irmãos, sendo, então, levada pela idolatria. Vai para aquela outra lá, Jonas. Outra tradução. Olha só, vai guardando aí, irmãos. Primeiro a Bíblia nos mostrou na primeira tradução, que o Paulo ficou, então, com o coração aflito. Depois nós vimos que o coração dele ficou perturbado quando viu aquilo. Olha nessa palavra aqui, nessa tradução. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignados ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda. Irmãos, quer uma prova que o Espírito Santo está em você? É que ele te perturba, é que ele te deixa indignado, é que ele te deixa desconfortado quando você vê alguém no erro, alguém no pecado, alguém nas falhas. Não é para você apontar, não é para você expor a pessoa, mas de alguma maneira poder ajudar elas. Agora, se você, irmãos, diz, eu tenho o Espírito Santo, e você fica tranquilo em ver a pessoa se perder, se cair na destruição e não faz nada, desculpa aqui, irmãos, que Espírito Santo é esse?
E você está vendo a pessoa na lama e você não estende a mão? Que Espírito Santo é esse que você está vendo um casamento se destruir e você não faz nada? Espírito Santo que é esse, irmãos, que você está vendo um filho de alguém se perder, ou o seu, e você não faz nada? Que Espírito Santo é esse, irmãos, que não nos incomoda, que não nos deixa, né, de uma forma que perturbada, perturbação, que é preocupação, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Os discípulos entenderam, irmãos, Atos 1:11, eu e você precisamos entender. É claro que cada um Deus dá uma direção. Toda vez que eu passo na frente de um bar, irmãos, eu falo, Senhor, alcança essas pessoas. Você passa ali, irmãos, esses dias a gente estava indo com frequência para a sede, aí eu passava ali naquela principal ali, passando a ponte, qual é o nome daquela rua ali? Beira Rio. Já viu tanto de bar, de prostituição, coisas erradas tem ali? Irmãos, quando você vê algo, você precisa fazer alguma coisa. Você não vai lá brigar, você não vai lá discutir, sai daqui, vai embora para sua casa. Não! Mas tem que, irmãos, o Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te perturba. O Paulo ficou indignado ao perceber aquilo. O que estamos fazendo, irmãos, quando estamos vendo alguém perdido? Porque, olha só, é o que a gente precisa entender. Jesus vai voltar, haverá prestação de conta de forma pessoal, cada um vai prestar conta. E, irmão, se o Espírito Santo está comigo, e ele não me comove, ele não me incomoda, ele não me cobra, ele não traz, então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso. Tem gente que está achando que é cheio do Espírito Santo, mas de Espírito Santo não tem nada cheio a vida dela. Virou tudo normal, tudo que não faz parte, é porque os tempos são diferentes, é porque era para ser assim mesmo. Não, fulano é dessa forma porque o pai dele era assim, a menina é dessa forma porque a mãe era assim. Não, irmãos, para de dar desculpas. Aceite a cobrança do Espírito Santo, que te incomoda, que te cobra, que então faz você fazer algo pelas pessoas. Mais uma vez, diga comigo, irmãos, Jesus voltará. Agora diga comigo, e o que eu estou fazendo? Vai voltar. E o que você está fazendo? Quantas palavras você deu para alguém essa semana? Quantas pessoas você visitou esses últimos dias? Será que você está pensando somente em você? Será que você está pensando, irmão, somente na sua salvação? Não, eu estou indo na igreja, já está bom demais. Traga alguém com você para a igreja. Volto a dizer, irmãos, nunca foi, pelo menos da minha parte, nunca foi encher a igreja. É povoar o céu. É ganhar almas para o reino de Deus. Mas para fazer isso eu preciso trazer as pessoas para a igreja. Para conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, ter o temor da palavra, o respeito. Dizia, na quarta-feira, a igreja tem sido invadida, irmãos, onde o diabo, o inimigo, a circunstância, tem tirado o temor do coração das pessoas. Há uma grande invasão de Satanás na vida das pessoas que tem roubado, tirado o temor. O temor é o respeito. Veja que muitas pessoas já não temem mais a Deus, já não respeitam mais o Senhor. E a gente vê, irmãos, que o salmista, o Salmo 2:11, a própria declaração fala, servir ao Senhor com temor. Eu até dizia na quarta-feira, não é 8 e nem 80. Para Deus, olha só, ou é Deus ou é Satanás, ou é o céu ou é o inferno, não tem uma terceira saída. Ou a gente vai temer a Deus de verdade, ou não existe temor nenhum. Sirva a Deus com temor, está aqui na tela, ó, servir ao Senhor com temor, com respeito, com dedicação, com fidelidade. Nós precisamos servir ao Senhor.
Aí, irmãos, né, voltando aqui para Atos 17, 16, Paulo vendo tudo aquilo acontecer, as pessoas entregues à idolatria, as pessoas perdidas na idolatria. Estou falando aqui da idolatria, irmãos, é porque o texto está falando disso. É isso? Atos 17, 16. A cidade tinha ídolos por toda parte. Mas aqui a gente pode falar, irmãos, lá de Gálatas 5, quando fala das obras da carne. Lembra das obras da carne? Coloca aí, Jonathan, Gálatas 5. Eu nem tinha marcado aqui, eu lembrei agora do Espírito Santo. Gálatas 5, 19. Olha só as obras da carne. O que a gente tem feito pelas pessoas que estão sendo dominadas pelas obras da carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o que, igreja? Bom dia, irmãos. Não encontraram? Peça ajuda aos obreiros. Levanta a mão, me ajuda aí, obreiro. Ou lê comigo na tela para a gente ganhar tempo. Quais são as obras da carne? Vamos por parte, irmãos. Vamos ler tudo juntos aqui. Olha aí. Na minha aqui está prostituição. Aqui está imoralidade sexual. O que nós estamos fazendo para tirar as pessoas que estão se prostituindo? O que estamos fazendo, irmãos, para ajudar as pessoas que estão, caídas perante a imoralidade sexual? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Qual é a outra obra da carne? A impureza. Na minha Bíblia aqui está assim, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não, leia aí, igreja, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Essas pessoas não vão ser salvas. Sabe onde vai estar o sangue delas? Na minha e na sua mão, se não fizermos nada. Essa lista que Paulo diz aqui, irmão, das obras da carne. Quantas pessoas estão voltadas para a carne? Às vezes até nós mesmos. Ela falou aqui da ira, falou aqui da glutonaria, falou aqui, olha só, inimizade, coisas que muitas vezes está no nosso meio, está às vezes até em nós. Inveja, olha só, inveja aqui, a lista a obra da carne. Iras, inimizade, idolatria. A Bíblia está dizendo, irmãos, que essas pessoas, elas não herdarão o reino do céu. Que triste é isso, né, irmãos? Vamos dizer assim, olha para a sua família. Elas não herdarem o reino dos céus. Porque tem gente que nem tentar, tenta mais. Tem gente que nem tentar, tenta mais. Já tentei demais, já. Continue tentando. Porque se essas pessoas não vão herdar o reino dos céus, certamente, irmão, se eu e você não fizer nada por elas, se a gente não insistir por elas, o sangue delas, a vida delas, a alma delas, estará em nossas mãos. Por isso nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos traga essa cobrança. Jesus voltará. E o que eu estou fazendo? Não precisa responder em voz alta, irmãos. Responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir até a igreja? Volta a bater nessa tecla. Não é encher a igreja, é povoar o céu. Qual foi a última vez que você convidou alguém, um familiar, um amigo, conhecido, colega de trabalho, para vir na igreja? Será que, irmãos, a gente vai se acomodar apenas
com a gente mesmo. Não, a gente está vindo, olha, tá bom, e quem não quiser vir, que, né, se vire por lá. Só que não é bem assim. Nós precisamos insistir no evangelho, na pregação. Eu acredito que muitos que estão aqui, irmãos, hoje estão firmados em Deus, não foi pela uma ou duas ou três, né, convites, pregações, constância, teve continuidade. Quantas pessoas que olhassem para o lado geral, pessoas até criticavam ser crente. Eu que nunca vou ser crente. Hoje a pessoa tem o maior prazer, eu sou de Jesus, eu sou convertido. Mas antes, a pessoa, irmãos, se pudesse até jogava pedra na frente da igreja, de crente. Mas pela continuidade, pela pregação, pelo louvor, pelo evangelismo, pela bater na mesma tecla, por insistir, por perseverar, eu e você hoje estamos na presença dele. E aqueles que ainda não estão? Então, Paulo, irmão, se comoveu. O Paulo ficou, a gente viu aqui 3, 4 tradições. O Paulo ficou com o coração, volta lá, João. O Paulo, Atos 17, 16. Paulo ficou com o coração perturbado. Ele ficou com o coração, irmão, cheio de cobrança. Eu não posso me acomodar. Essas pessoas estão se perdendo. Essas pessoas estão presas na idolatria. Essas pessoas estão se acabando diante dos ídolos. E Paulo, profundamente no seu coração, estava como igreja? Indignado ao perceber. Mas quem trazia aquela indignação? Aquela perturbação, aquela comoção, né? Aquilo, quem trazia? O Espírito Santo. Por isso que eu disse para você, irmãos, ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e não fazer nada para o rei, será que é o Espírito Santo mesmo? Ou será que é só uma emoção? Cheio do Espírito Santo, me arrepiei, chorei, olha, foi lindo o mover de Deus. Será que não é só uma emoção? Porque de Espírito Santo pode ser que não tenha nada? É uma reflexão para a gente fazer. Você vê as pessoas perdidas, estende a mão. Você vê as pessoas, irmãos, perturbadas, destruídas. Ainda que você não possa fazer muito por ela, faça alguma coisa. A gente precisa ter compaixão. A palavra compaixão, nós precisamos entender o sentido dela. Outra palavra, irmão, empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa. Então, a gente precisa ver, irmãos, os nossos conceitos, as nossas atitudes. Precisamos rever o que estamos fazendo. O que você está fazendo? Jesus voltará. Queira você acreditar ou não, acreditando ou não, Ele voltará. E a volta dele está, irmãos, tão perto, mais perto do que a gente imagina. Ele voltará. E o que a gente está fazendo? Paulo aqui ficou pregando, eu vou ganhar essas almas aqui. Eu vou tirar essas pessoas da idolatria, eu vou tirar essas pessoas da perdição, eu vou tirar essas pessoas do caminho mau. O que você está fazendo? Quando as pessoas estão perdidas, sofrendo, será que a gente está parado, irmão, somente olhando para nós, vindo da igreja, eu faço? Precisamos ajudar as pessoas de qualquer maneira, levando Jesus até elas. Nós precisamos, irmãos, ir até os doentes. O que a Bíblia fala para fazer para os doentes? Porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ore no nome de Jesus. Repreenda aquele espírito de enfermidade. A pessoa que está perturbada, aflita, irmãos, ore repreendendo aquele espírito de morte, de destruição. Olha, o que a gente precisa fazer é ter isso no coração e na mente. Jesus voltará. E não é só voltar, não. Romanos 14 nós lemos. Cada um há de prestar conta de si mesmo.
Depois você lê o Apocalipse 20, eu havia comentado aqui, são vários versículos, você vai chegar a uma conclusão. Nós vamos ser julgados pelas obras que fizemos e pelas obras que deixamos de fazer. Olha só, até pelas que deixamos de fazer, até pelas obras que deixamos de ajudar, até por aquelas pessoas que, irmãos, era para a gente orar por ela e a gente não orou, aquela pessoa que era para a gente ter convidado ela para vir na igreja e a gente não convidou, até isso nós vamos ser julgados. Deus está nos dando mais uma oportunidade, como naquele tempo os anjos veio e despertou os discípulos e aquela multidão. Vão ficar parados, olhando para o alto? Ele subiu, ele foi, mas ele voltará. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam essa parte aqui? Diga comigo, Jesus voltará. Diga, eu não posso ficar parado. Diga, eu preciso trabalhar para o reino dos céus. Diga, eu preciso ganhar almas, eu preciso ganhar minha família, eu preciso evangelizar, cumprir o ID, né? Irmãos, nós precisamos fazer como Pedro, arrependei-vos. Ó, você pecador, não, irmãos, não é jogar na cara, não é acusar, não é expor o pecado de ninguém, mas é falar aquela palavra que vai levar a pessoa a entender que ela precisa abandonar aquele erro e assim, irmão, se arrepender de verdade, para ter conversão. Amém, igreja? Agora, só vou mostrar aqui, está no meu coração para mostrar, nem todos estavam aqui sexta-feira, Êxodo capítulo 3, vou ser breve nessa parte aqui, só para você ver, como eu havia dito sobre as desculpas de Moisés. Êxodo 3, abra aí por favor. Na sexta-feira eu falei de Jabes, eu falei do filho pródigo, falei do Moisés. O Jabes era o filho da dor, lembra? A Bíblia fala, irmãos, que ele deu muita dor para a mãe. Dor é sofrimento. Ele cresceu sofrendo, com muita dor também. Mas a Bíblia fala que Jabes, ele tornou-se o mais ilustre da sua casa, o mais iluminado. Aí entenda, Jabes, que era para ser um perdido, um fracassado, foi o mais abençoado da sua casa. Sabe por quê, irmãos? Jabes parou de dar desculpa. Ele entendeu, o que vai adiantar ficar dando desculpa? Eu nasci doente, cresci doente, com muita dor, com muito sofrimento. Olha, o motivo do meu fracasso é a dor. Ele parou de dar desculpa. E o dia que ele parou de dar desculpa, ele se tornou o mais ilustre, o mais abençoado, o mais iluminado da sua casa. O dia que você parar de dar desculpa, irmãos, até mostrei na igreja, né, sexta-feira, Jabes, a oração dele foi ouvida por Deus. Tem gente que a oração não é ouvida porque vive dando desculpas. O dia que ele invocou a Deus, parou de dar desculpa, Deus concedeu, atendeu a oração de Jabes. Filho pródigo, né? A Bíblia fala que ele estava perdido, já não tinha mais nada, já tinha gastado tudo, fora da casa do pai. E aí, irmãos, ele ficava reclamando. Os trabalhadores do meu pai têm de comer, têm onde dormir, e eu estou aqui nessa vida destruída, miserável. Desculpa! Mas a partir do momento que o filho pródigo parou de dar desculpa, o que aconteceu? Caiu em si, abriu seus olhos, se reconciliou e falou, eu vou voltar para a casa do pai. Enquanto a gente fica dando desculpa, irmãos, nossos olhos espirituais não se abrem. A gente não cai em si. Amém, igreja? Agora aqui, ó, Êxodo 3, versículo 10. Êxodo 3, 10. Deus tinha aqui para Moisés uma missão.
Deus queria que Moisés viesse a obedecer a ele, fazer a vontade dele. Aí no versículo 10, olha o que está escrito aqui. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, o que Moisés disse? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Qual foi a desculpa de Moisés? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Né? Ele está dizendo assim, eu não tenho preparação para fazer isso. Olha só, irmãos, eu falei para a igreja, já viu quantas vezes a gente dá essa desculpa para Deus? Quem sou eu? Até falei assim, ó, tem gente que tem aquele espírito, é um espírito, né, de inferioridade. É um espírito que coloca a pessoa, irmãos, lá embaixo, de incapaz. Eu não consigo, não posso, não vai dar certo. Isso é espírito mau que tem que ser removido, tirado. Deus está dizendo, Moisés, faça a minha vontade. Moisés, olha, vai até Faraó, tira o povo do sofrimento. Você é escolhido, Moisés. E Moisés está dizendo assim, quem sou eu? Irmãos, pare de dar desculpa dizendo que você não consegue. Paulo fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Paulo ainda diz assim, ó, a nossa capacidade vem de quem? De Deus, do Senhor. Porque de nós mesmos nós não somos capazes, mas a nossa capacidade, irmãos, a nossa preparação vem do Senhor Deus. Então Deus te capacita, irmãos, Deus te prepara, Deus, Ele já te vê pronto para fazer a obra dele, para pregar, evangelizar, para trazer pessoas para o reino. Só que a gente fica dizendo, eu não sou capaz. A gente fica dando desculpa. A gente fica, né, dando voltas. Irmãos, pare com isso. O Senhor te capacita a cada dia para grandes desafios serem vencidos. Amém, igreja? Vamos ver a segunda desculpa do Moisés? Versículo de número 12. E disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, olha a desculpa, eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me disserem, qual foi a desculpa? Qual é o seu nome? E o que lhe direi? Qual é a desculpa do Moisés aqui, irmãos? Está dizendo, Deus, mas se eles perguntarem quem é o Senhor, que direi? Se eles perguntarem quem é o seu nome, que direi? Aí Deus responde, ó, versículo de número 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Repete de novo, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Irmãos, precisa mais de alguma coisa? Quando você estiver diante de alguém perdido, perturbado, né? Diante de alguém falando o amor de Deus, da palavra, convidando as pessoas, a pessoa vai falar assim, mas quem te mandou aqui? Quem? Não, eu sou. Às vezes a pessoa não vai nem entender, mas que no teu coração, irmãos, a missão que o Senhor te colocou, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, Ele já te capacitou para fazer aquela missão. Então para de dar desculpa. O Moisés estava dizendo assim, em outras palavras, quando ele está dizendo assim, quando perguntarem quem é o Senhor, o que direi? O Moisés está dizendo assim para Deus, Senhor, eu não tenho conhecimento, Senhor, olha, eu não sei o que falar do seu nome, eu não sei interpretar a Bíblia, eu não sei explicar para nós hoje, né?
Irmãos, você quer saber mais de Deus? Não é só leitura, não. Você quer também, além da leitura, para conhecer mais a Deus, precisa de ter intimidade com o Senhor. E a letra, ela é em vão, somente a letra. Mas na intimidade nós temos a atuação do Espírito que opera em nós, que opera através de nós. Então, se eu quero, irmãos, saber de Deus, conhecer a Deus, não vou só estudar, não vou só ler. Eu tenho que ter vida de oração, intimidade com Deus. Porque o que a leitura não me trazer, né, o entendimento, o Espírito Santo vai me convencer. Amém, igreja? Então, qual foi a desculpa de Moisés? Senhor, eu não tenho conhecimento. Deus então está dizendo, então vai buscar intimidade. Vai procurar conhecer, porque a missão é sua, Moisés. Aí, no capítulo 4, no verso de número 1, a terceira desculpa do Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Veja que a desculpa do Moisés, Senhor, eu vou estar pregando, eu vou estar chamando as pessoas, eu vou estar ensinando, mas as pessoas não crerão, elas não ouvirão a minha voz. O que o Moisés está falando para Deus? Deus, não adianta não, esse povo é de coração duro, esse povo é de coração endurecido, olha, não adianta não, deixa eles padecerem, deixa eles nas mãos de Faraó. Isso me faz recordar, irmãos, muitas vezes somos nós que damos essa desculpa acerca principalmente da nossa família. Eu já tentei com a minha família, eu já convidei os meus familiares para vir na igreja, eles já recusaram, porque é de coração do para com isso, irmãos. Veja o que Ezequiel fala, que Deus está um coração novo, tira o de pedra, coloca o de carne. A gente precisa crer no poder de Deus. Quantas pessoas pararam de orar pela família, ou por algo que talvez é um caso perdido, ou uma causa talvez na justiça que está lá há muito tempo, causa perdida, pastor, a minha causa familiar, conjugal, financeira é uma causa perdida. Para, irmãos, para de dar desculpa. Faça o que é preciso ser feito. E Moisés está dizendo assim, eles não me crerão, não me ouvirão. Não adianta não. Irmãos, não dê desculpa, porque as suas desculpas não vão ser convencidas aos olhos de Deus. Até disse para a igreja, né? Quando você me dá uma desculpa, você pode até me convencer. Quando eu te dou uma desculpa, eu posso até te convencer. Vida que segue. Mas quando a gente fica dando desculpa para Deus, o que está acontecendo, igreja? Está tudo sendo registrado no livro da vida. Segundo Paulo fala que nós iremos prestar conta de cada dia perante Deus. Hoje eu dei uma desculpa, mas está tudo bem, olha, o pastor me desculpou, os obreiros me desculparam. O sentido aqui, só para você entender a profundidade aqui, irmãos. Quantas pessoas que ficam dando desculpa de, não vou no culto, eu não vou participar da oração, eu não vou participar de uma vigília, eu não vou participar, não vou. E aí a pessoa sempre vai ter uma desculpa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, imprevisto. Tudo bem, imprevisto pode até acontecer, mas sempre as mesmas desculpas? Porque estou cansado. Mas e a Bíblia não fala, vinde vós cansado? Você que está, vós que você está fadigado, venha. Não, mas eu trabalhei demais. E os outros não trabalharam também? Porque quando a gente olha para nós, a gente acha que só a gente trabalhou. Eu peguei no pesado. Tá bem. Você pegou no pesado. Mas e as outras pessoas que também pegaram no pesado, irmãos? E mesmo assim cansados, sobrecarregados, fatigados, com aquele peso, vieram até Deus. O nosso erro é que a gente não lembra, irmãos, que nós vamos prestar conta de cada dia.
de vida que nós temos aqui nessa terra. Ou cai no esquecimento, ou a gente não recorda, né? Ou o inimigo até tira isso do nosso coração. O que Paulo falou, cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. Isso aqui, irmão, se a gente passar a analisar todos os dias, você vai ver como o seu comportamento vai mudar. Né? Voltando aqui para o texto aqui, capítulo 4 ainda, a quarta desculpa de Moisés, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Qual que é a quarta desculpa que Moisés deu? Senhor, eu não sei falar com as pessoas. Senhor, a minha boca é pesada, a minha língua é pesada. Eu vou falar, vai ferir, vai machucar. As pessoas vão se ofender. Irmãos, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe qual é o nosso comportamento. Ele nos conhece. Agora ficar dando desculpa, porque eu não sei falar. Porque eu falo e pode machucar. Porque eu falo pode ser brando demais. Irmãos, seja quem você é. Não queira mudar não, para agradar as pessoas. Não muda não. Agrade a Deus. Você às vezes fala, pronuncia de forma pesada, continue. Agora você fala brando, leve, irmão, continue. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, nunca vou mudar o meu jeito de ser para agradar as pessoas. Eu preciso ser quem eu sou, porque eu vou procurar agradar somente a Deus. Agora, se as pessoas me rejeitam, se elas me desprezam, se elas não gostam do meu jeito, irmãos, como diz o pastor, né? Não são elas que vão abrir a porta do céu para eu entrar. Então, vida que segue. Moisés está dizendo aqui: Senhor, eu não tenho palavras brandas, Senhor, eu não sou um homem eloquente, Senhor, eu não sei falar com carisma, Senhor, Deus, a minha palavra vai ferir, vai machucar, vai atrapalhar tudo. Irmãos, pare de dar desculpa, pregue o evangelho, anuncie a salvação, arrependimento, faça a obra de Deus, mas não fique sem fazer. Romanos, nós lemos: as obras serão prestadas diante de Deus de cada dia. Para terminar aqui, a quinta desculpa de Moisés. Versículo de número 13. Romanos, Êxodo, Êxodo 4, 13. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, o que está escrito aí? Envia por mão daquele a quem tu has de... O que Moisés está dizendo, irmãos, na desculpa dada a Deus? Eu não quero. Envia outro. Coloca outro no meu lugar. Tem gente melhor do que eu. Olha a desculpa que Moisés está dando a Deus na missão que o Senhor estava entregando para ele, fazer a vontade de Deus. Eu falei, irmãos, quero repetir aqui: as nossas desculpas nos faz ser desobediente a Deus, e a desobediência te afasta do Senhor. Até quando você vai ficar dando desculpas? Tem gente melhor, tem gente mais preparada, tem gente que vai fazer. Tem, mas Deus está chamando você, Deus quer contar com você. Diga para Ele: eis-me aqui. Diga para Ele: Senhor, vou fazer a tua vontade. Mas até quando você vai ficar criando desculpas? Eu já citei aqui 5 desculpas que Moisés deu. A primeira, ele disse: eu não sou capaz. A segunda, ele disse: eu não tenho conhecimento. A terceira, ele disse: o coração do povo é endurecido, não adianta não. A quarta, ele disse: eu não sou carismático. A quinta, ele diz: eu não quero para Deus. 5 desculpas.
Quantas desculpas nós já demos, né, a Deus? A questão não é os números de desculpa, irmãos. A questão é que, olha só, as desculpas que nós damos a Deus, acende a ira de Deus contra nós. Versículo 14. Olha o que está escrito. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Bom dia, irmãos. Só eu estou lendo? Leia comigo também, vamos lá? Olha lá, obreiros, quero ouvir a sua voz. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Meu Deus do céu. Lembra da sexta-feira eu falei? Irmãos, uma coisa é você cair na mão dos homens, Deus dá livramento. Uma coisa é os demônios te perturbar, te perseguir, Deus também livra. Agora outra coisa é cair na mão de Deus. Não queira, irmãos, provocar a ira de Deus. Nós não temos capacidade, ninguém aguenta a ira de Deus. Somos consumidos, e só não somos consumidos por causa da graça de Deus, da misericórdia, que se renova a cada dia. Mas as nossas desculpas, está ok, igreja? Ó, despertando a ira de Deus. Cuidado, irmãos. A ira de Deus. Já parou para pensar, refletir? A ira de Deus contra a minha vida? Irmãos, ninguém aguenta. Morre na hora. Eu acredito que é pior do que o infarto fulminante. Se a ira de Deus cair sobre nós. Mas é Deus que quer? Não, eu que provoco. Eu provoco quando, igreja? Quando fico dando desculpas. Então entenda, além de dar desculpas e acender a ira de Deus, as desculpas dadas, irmão, sempre vai fazer eu ser rebelde diante dos olhos de Deus. As desculpas dadas vai sempre fazer eu ser desobediente a Deus. O que Deus queria, irmãos, era só que Moisés obedecesse, aceitasse. Mas olha só, eu encontrei aqui 5, a gente pode ver e procurar, pode ter até mais. As 5 desculpas que Moisés ficou dando para adiar, para não fazer, para não obedecer, para não fazer a vontade de Deus. Irmãos, repita nisso. Pare de dar desculpas. As nossas desculpas faz a gente ser desobediente a Deus. E o pior, acende a ira. Por que você não chamou, evangelizou, pregou? Porque eu não sou capaz. É desculpa. Por que você não ganhou almas? É desculpa. Por que você não falou do amor de Deus? Por que você não falou de Jesus, o libertador, o que cura? Desculpa, qualquer coisa vai ser desculpas. Amém, igreja? Vamos terminar lendo aqui de novo? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Né? A mensagem de hoje não é para assustar ninguém, mas é para refletir. Desde o início eu estou falando, Jesus voltará. Vamos ler Atos 1:11, onde nós lemos inicialmente, começamos aí. Irmãos, precisou dos anjos de Deus vir aos discípulos que estavam parados, sem fazer nada, estavam ali estagnados, olhando para o céu. Eles viram Jesus subir e precisou do anjo de Deus falar: vocês vão ficar parados, vocês vão cair, né, sem fazer nada. Assim como ele foi, Jesus também voltará. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, repete de novo, igreja, há de vir, assim como para o céu ouviste. Diga comigo: Jesus voltará.
E aí, irmãos, o que você está fazendo? Está pronto? O que você está fazendo para o reino? As obras estão sendo feitas? Ou você está dando desculpas? Hã? Não esqueça do que lemos em Romanos 14, 12. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Tá bom? Amém, irmãos? Sentado mesmo, fecha teus olhos. Fazer uma oração breve. Sei que nosso tempo passou, mas eu creio que foi importante você ter ouvido isso. Pode terminar a transmissão? Meu Deus, em nome de Jesus, graças eu te dou por esta palavra. O anjo do Senhor veio para despertar os discípulos